Tome seu assento, por favor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. O primeiro livro dos Reis, capítulo número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura do verso 14. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus essa noite pela vida de todos os irmãos, os pastores desta igreja, pastor Renato, pastora Suelen, todos os irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Feliz rever o Bruno, sua esposa. Deus abençoe. Nós estivemos, pastor Renato, há poucos dias atrás ali no estado do Mato Grosso do Sul, na igreja do pastor Jânio, da pastora Betânia, e eles mandaram um abraço para vocês, viu? Não esqueça de mandar um abraço para eles, está mandado, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos encontraram o texto? Diga: eu vou para o céu. Verso 14 diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Você pode dizer comigo desse jeito? Após mim, repita assim, ó: previsão vem de baixo, mas provisão vem de cima. A palavra do Senhor, dentro desse versículo que nós acabamos de ler, está inserida dentro de um contexto muito difícil para Israel. Israel não estava vivendo os seus melhores dias, espiritualmente, politicamente. A nação estava vivendo um período tenebroso, porque a Bíblia diz que quem está sobre o trono de Israel é um homem por nome de Acabe. E Acabe começa a fazer coisas que irritam a Deus. Se você ler o capítulo 16 e o capítulo 15, você vai ver que ele recebe a nomenclatura de pior rei de Israel. Porque tudo que ele podia fazer para suscitar a ira de Deus, ele fez. Ele fez o que ele podia para deixar Deus irado. Ele faz aliança com quem não era para fazer. Ele casa com quem não era para casar. Ele levanta a cidade que não era para reerguer. E isso custa a vida de pessoas. Só que a Bíblia diz que aquilo que deixa Deus mais irado com Acabe é quando ele traz a idolatria para dentro de Israel. Porque a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Israel não foi adotada por Deus, criada por Deus, gerada por Deus, para adorar outro Deus a não ser ele. E quando Deus vê Acabe se dobrando diante de Baal e prestando culto a um Deus que não era ele, isso faz com que Deus fique extremamente irado com a nação. Porque nós precisamos entender que a nossa boca não foi feita para adorar dois senhores. A boca que adora a Deus aqui no culto não pode ser a mesma boca que adora Baal em casa. A boca que profetiza não pode ser a boca que amaldiçoa. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. E Israel estava dessa maneira.
virou as costas para Deus, começou a adorar outros deuses. E olha só o que Jezabel vai fazer quando casa com Acabe. Ela vai trazer para dentro de Israel a adoração a Baal e a adoração a Azera. Porque dentro da cultura de Sidom, todo deus macho tinha uma deusa fêmea por esposa. Então eles acreditavam que Baal e Azera iriam tomar o lugar de Deus no coração do povo. Eles colocam imagens dentro da cidade, para que todo mundo que entre e saia, vejam que Baal estava sendo pregado como Deus de Israel agora. E para piorar um pouquinho a situação, eles trazem para dentro da nação 850 falsos profetas. Esses falsos profetas começaram a dizer: se vocês querem fartura, se vocês querem prosperidade, adorem a Baal, porque o nome Baal significa trovão. Então eles pregavam que Baal abria o céu, Baal mandava chuva, Azera deixava a terra próspera, fértil, e abençoava o povo. E não é de agora, meu irmão, que as pessoas querem um Deus que faz o que elas querem, na hora que elas querem e do jeito que elas querem. Então não foi muito difícil enganar Israel neste tempo. Escute isso. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a trocar a adoração a Deus e adorar Baal, e a dizer que de fato Baal era Deus. E quando os profetas que Deus levantava tentava pregar, Jezabel mandava cortar a cabeça deles. Ou seja, agora já não dava mais para pregar, porque pregar era assinar a sentença de morte. Os profetas agora se esconderam. Os profetas agora pararam de pregar. Os profetas já não queriam bater de frente com o sistema, porque infelizmente tem profeta que não quer mais pregar aquilo que Deus manda, com medo de ser calado pelo sistema. Nós estamos vivendo dias onde nós temos que pregar o que o povo quer, porque senão a agenda para. Temos que profetizar o que o povo quer, porque senão a oferta diminui. E por causa desse sistema, muitos profetas têm deixado de pregar a palavra. Muitas pessoas têm deixado de defender a sã doutrina com medo de ser parada pelo sistema. Os profetas de Deus pararam de falar o que Deus manda, com medo de morrer pelas mãos de Jezabel. Agora Deus precisava usar alguém, mas não tinha ninguém para Deus usar na terra. Eu comparo muito esse período com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Aqui não é o caso, graças a Deus, mas em muitos lugares onde nós temos passado, nós temos conhecido pastores omissos, pregadores omissos, cantores omissos, obreiros que estão se escondendo, pregando aquilo que amassageia o ego do povo. Porque se você prega a verdade, alguém pede a bênção e vai embora para outra igreja. Porque se você fala o que está escrito, alguém entrega a carteirinha no final do culto. Só que deixa eu te dizer uma coisa: Deus está procurando em Israel, Deus está procurando nessa terra alguém que não tenha medo de ameaça de Jezabel. 2 já levantou a mão lá atrás. 3, tá bom, já ajuda. Deus está procurando alguém que vai pregar que pecado ainda é pecado, Bruno. Deus ainda vai levantar alguém que vai pregar que pastor tem que ter uma esposa só e não 3. Deus vai levantar alguém que ainda vai pregar que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Deus ainda vai levantar alguém, como levantou o pastor Renato para dizer no ofertório, que nós não devemos pregar pela recompensa, mas devemos fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer.
Porque está cheio de pregador separando a agenda pelo tamanho do povo ou pelo tamanho da oferta. Ou então cancela porque tem um outro compromisso e diz que marcou 2, mas na verdade é que apareceu um melhor. E Deus está dizendo: eu estou olhando tudo isso. Quando Deus agora vai em Gileade, ele encontra um homem. O nome desse homem era Elias, o tisbita. E Deus vai dizer: Elias, vai lá e prega contra Acabe, irmão. Tem que ser você, tem jeito. Os outros se esconderam, os outros se corromperam, os outros estão com medo de morrer. Eu preciso de alguém que não tenha medo de perder a cabeça pelo evangelho. Aí Elias prontamente disse: Senhor, eu vou lá. É para pregar? Deixa comigo. Acabe eu conheço, isso aí é desviado. Está fazendo tudo que o Senhor não gosta para te irritar. Mas eu quero ver ele bater de frente com a palavra. Eu estou indo lá. Elias vai. E quando Elias chega de frente de Acabe, ele percebe que a adoração de Acabe estava sendo transmitida para quem? Baal. Significa trovão. Ele manda no céu. Aí Elias juntou uma coisa na outra e disse: já sei. Eu vou mostrar para Acabe quem é que abre o céu e quem é que fecha o céu. Oramante que manasio. Eu vou mostrar para Acabe quem é que manda em cima, quem é que manda embaixo, quem é que faz, quem é que desfaz, quem é que tem autoridade. Eu vou mostrar para ele agora. Porque Satanás achou que estava tudo dominado. Satanás achou que o povo estava ganho. Satanás achou que agora conseguiria enganar o povo para sempre. Mas Deus resolveu se manifestar através da vida de Elias. Oh, manaracéu, eu vou falar, Jesus. Tem gente que Deus vai levantar nesse Brasil. Tem gente que Deus vai levantar nessa igreja. Tem gente que Deus vai levantar aqui no meio desse povo, que quando chegar no ambiente dominado por Satanás, vai mostrar para ele quem é que manda. Vai trazer a presença de Deus para o local e vai colocar Satanás no lugar dele. Acabe chega diante de Elias. Elias olha para a cara dele e diz: Acabe, não vai chover. Baal não é Deus? É. É Ele que manda a chuva? É. Então não vai chover, nem vai cair orvalho sobre a terra, enquanto eu não disser. Agora você imagina a moral que alguém tem que ter com Deus para profetizar sem Deus mandar. Porque geralmente o que caracteriza uma profecia no meio pentecostal é quando alguém vem marchando e diz o quê? Assim diz o... Aqui não tem essa frase no texto. Aqui Elias não usa o nome do Senhor. E ele diz assim, ó: não cai chuva nem orvalho, enquanto eu não disser. Por que ele faz isso? Porque ele sabia que Baal não era Deus. Ele sabia que Azera não era Deus. Ele sabia que o verdadeiro Deus era quem? O Deus de Israel, a qual ele diz assim, ó: eu estou em sua face. Aí ele diz assim: Acabe, eu não estou profetizando porque eu sei que Baal não é Deus, mas eu estou profetizando porque eu sei que o meu Deus gosta de um desafio. Não chove, não cai orvalho, enquanto eu não disser. Perceba, Elias passa do anonimato para a fama mais alta do país por causa de uma profecia. Todo mundo queria ver quem era o profeta que disse que não ia chover. Todo mundo queria saber quem foi o ousado que bateu de frente com Baal. O problema é que quando Deus faz coisa grande usando alguém pequeno, Ele deixa evidente
que não é o pequeno que faz. Então nem pense que você vai fazer coisa grande e Deus vai deixar você ficar lá para receber aplauso. Nem vem com essa conversa de que você vai fazer e Deus vai te deixar lá para receber o tapinha nas costas. Vai não. Assim que Elias profetizou, a palavra do Senhor veio para ele e disse assim: Elias, profetizou? Sim, senhor. Falou o que tinha que falar? Falei. Bateu de frente com o sistema? Bati. Se retira. Senhor, sai daí. Mas agora é a hora de eu receber o aplauso. Agora é a hora do meu nome sair no cartaz. Agora é a hora da gente encher. Aí Deus disse assim: Elias, só tem um problema. Quem vai fechar o céu não é o seu ministério. Quem vai fechar o céu não é a sua palavra. Quem vai fechar o céu não é o grau do seu curso, não é o seu nível de poder aquisitivo, não é a sua voz afinada, não é o seu tempo de casa. Sabe o que vai fechar o céu? O meu poder. Porque tem algumas pessoas se esquecendo de quem faz é Ele. Quem abre é Ele. Quem fecha é Ele. Quem levanta é Ele. Quem abate é Ele. Quem cura é Ele. Quem mata é Ele. Quem abre porta é Ele. Quem fecha cova é Ele. Quem dá é Ele. Quem pode é Ele. Quem faz é Ele. Porque Ele tem poder para fazer o que Ele quer fazer. E para onde eu vou? Fique em paz. Desce para o Querite. Olha isso, isso aqui é demais. Desce para o Querite. Querite significa divisão. Desce para lá. Senhor, eu vou fazer o que lá? Eu já ordenei. Essa frase, irmão, me pega. Porque Deus não diz assim, Bruno, vou ordenar. Deus não disse assim, eu vou ordenar agora, ou depois eu ordeno. O que é que Deus disse? Eu já, diga após mim, eu já ordenei. Mais força, diga eu já ordenei. Sabe o que Deus está dizendo? Antes de te levar para a prova, eu já tenho a provisão que te sustentará nela. Olha o que Deus está dizendo para Elias. Antes de eu te levar para o Querite, eu já preparei o que vai te sustentar na solidão. Você está pensando que essa provação pegou Deus de surpresa, rapaz? Você está pensando que esse problema pegou Deus de surpresa? Você está pensando que Ele não sabia dessa crise? Você está pensando que Ele não sabia desse isolamento? Ele já tinha ordenado os corvos para te sustentar lá. Ele já tinha ordenado a provisão para te sustentar no meio do Querite. Agora olha que interessante. Ele disse o seguinte: os corvos vão te sustentar na beira do Querite. Aí vai Elias para o Querite. Querite, para quem não sabe, é um ribeiro, um riacho, águas. Ele fica na beira do ribeiro e o texto diz o seguinte: os corvos. E como eu sei que aqui vocês gostam de Bíblia, corvos aqui não é árabe não, viu? Cuidado com a tradução. A palavra original no hebraico para corvos é orevim. E para árabe é arevim. Então o erro de tradução está fazendo um monte de gente pregar heresia. O que Deus disse era: beba do Querite. E os corvos traziam pão e carne de manhã e à noite. Aí tem gente que diz assim: mas eram os árabes, comerciantes do deserto, que passava de manhã e dava pão e carne. Não era não. Como é que Deus ia pegar a provisão que vem do céu e colocar na mão de homem para sustentar o profeta?
Como é que Deus vai pegar teu milagre e colocar na mão de homem para entregar para você? Dá para você entender isso aqui ou está difícil? O que Deus está dizendo para você nessa noite é: a provisão que eu estou trazendo para a tua vida não vai vir da mão do homem, vai vir direto da mão de Deus. Vai vir direto da mão de Deus. Você está esperando do pastor, você está esperando do patrão, você está esperando da esposa, você está esperando do advogado, você está esperando do homem, você está esperando do vizinho. E Deus está dizendo: não vai vir de baixo, vai vir de cima. Não vai alabanto comanás, edaravachanda camaná, subdará sérgia. Não vai vir da mão do homem, vai vir da mão de Deus. Porque quando chegar, alguém vai dizer para você: como foi? Você vai dizer: não sei não, foi Deus que mandou. Agora escuta, o que é que Elias profetizou para Acabe? Céu aberto ou céu fechado? Ele profetizou que não ia chover, ou seja, ele pregou céu fechado. Mas peraí, se o céu fechou, não tem água, sim ou não? Se não tem água, a terra está seca. Se a terra está seca, o gado vai comer o quê? Se o gado não come, morre. Olha o tamanho da crise que se instaurou em Israel por causa da desobediência. Mas o que significa querite? Aí Deus manda Elias para onde? Para divisão. Enquanto quem desobedece está com o céu fechado, Elias tem ribeiro para tomar banho, beber água. De novo, enquanto uma parte que desobedece está na seca, Deus está dizendo: toma banho, Elias, mergulha aí, toma água à vontade, fica em paz. O gado está morrendo, a terra está seca, mas olha para o céu, lá vem o corvo, com pão e carne. E quando eu falo de carne, estou falando de sushi não, que é peixe cru. Estou falando de churrasquinho feito na hora. Deus está dizendo: para quem desobedece, para quem não me adora, para quem me rejeita, para quem vira as costas para mim, eu tenho céu fechado, terra seca e crise. Mas para quem prega o que eu mando, para quem vive na obediência, para quem ainda ora, para quem ainda jejua, para quem ainda lê Bíblia, para quem ainda consagra, para quem ainda tem vida no altar, eu tenho ribeiro. Eu tenho céu aberto, eu tenho pão e carne, eu tenho eu tenho sustentabilidade para quem é fiel. Só que deixa eu te dar um alerta, e caminho para o fim. Deixa eu te dar um alerta aqui. Cuidado quando Deus te colocar na zona de conforto. Porque se tem uma coisa que derruba crente, é quando Deus dá para ele tudo que ele precisa, e ele aparentemente não precisa fazer mais nada. Elias tinha água, ele precisava se preocupar com água? Tinha um ribeiro na frente dele. Elias tinha fome, mas ele precisava caçar. Por quê? Porque o iFood chegava de manhã e chegava à noite. Está pensando que inventaram o iFood agora, irmão? Foi não, foi lá. O corvo chegava: Elias, pois não, iFood. Ele tinha pão, carne, água, descanso e proteção. Só que aí Elias esqueceu do quê? De quem é que tinha feito aquilo com ele. E é aqui que muitos crentes arrumam problema. Porque quando está na prova, quando está vindo para a igreja a pé, quando está desempregado, precisando da cesta básica da assistência social da igreja, ele não perde um culto. Ele é o primeiro a chegar e é o último a sair. Todos os trabalhos da igreja você pode contar com ele que ele vem. Mas quando Deus dá pão, carne, ribeiro, proteção e descanso, tem crente que diz assim: rapaz, hoje tem culto, né? Mas meu time vai jogar a final do campeonato, acho que o pastor vai entender, no outro eu vou. Eu conheço uma irmã
Que ela disse assim, pastor Renato, para que eu vou no culto? O pastor prega a mesma palavra direto. É a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo. Já estou cansado de ouvir isso aí. Falei, como é que você se alimenta, terra? Ela disse, eu assisto as novelas da Record. Que aí passa a Bíblia tudinho lá. Rapaz. Aí junta 3 coisas em mim, irmão. Eu sou assembleiano, colérico sanguíneo e amo a palavra de Deus. 10 minutos de conversa, a mulher esqueceu a novela e foi para o culto. Porque, irmão, nós estamos vivendo dias, e a pandemia contribuiu um pouco com isso, onde as pessoas estão deixando de ler Bíblia, e estão sendo doutrinadas pelo YouTube. Pregadores que estão deixando de orar. Esses dias eu fui pregar no encontro de casais, e a irmã mandou para mim assim, pastora Sueli, 57 temas do Google para pregar em encontro de casais. Eu falei para ela, minha irmã, com todo respeito, apaga essa mensagem em nome de Jesus, senão eu vou apagar a agenda do que eu marquei com você. Ela, por quê, pastor? Eu falei, por quê? Irmã, eu oro e Deus dá a mensagem. Eu não dependo de chat GPT para escrever o texto. Eu não preciso de inteligência artificial para montar tópico de esboço. Eu ainda sou do tempo que a gente dobra o joelho e fala, Deus, o que o Senhor quer falar com aquele povo? Agora escute isso aqui. Elias se instalou na zona de conforto, deixou de orar, deixou de falar com Deus, não precisava mais profetizar. Aí Deus disse, espera aí que eu vou ter que dar uma chacoalhada no profeta. Espera aí que eu vou ter que mostrar para ele para que ele foi chamado. Espera aí, assim não. Aí Deus faz assim, ó, corvos. Os corvos já vinham voando. Imagina o corvo parando no meio do céu e Deus dizendo, ó, volta. Os corvinhos, ó, fez a curva. Ribeiro, seca. Aí Elias acorda de manhã, dá aquela espreguiçada. Eita glória. Mas quando ele vai mergulhar, cadê a água? Aí ele, bom, não vai ter água, mas vai ter comida. Daqui a pouco os corvos chegam. Acho que Deus atrasou. Demorou para acender a churrasqueira, não deu passar. Mas aí a hora passa e o corvo não vem. Aí Elias vai dobrar o joelho. Senhor, Elias, lembrou que eu existo? Você está rindo, mas é com você que Deus está falando. Você vai esperar o ribeiro secar para lembrar que existe Deus na tua vida? Você vai esperar os corvos parar de trazerem pão e carne para você, para lembrar quem é que te sustenta? Você vai esperar Deus mexer naquilo que Ele te deu, para você lembrar do local da oração? Eita Jesus da glória. Elias, e agora? O que é que eu vou fazer? Só que a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus vai dizer para ele assim, Elias, fique em paz, meu filho. Eu mexi no ribeiro, eu sequei o ribeiro, eu deixei de mandar os corvos, para você voltar a olhar para o céu, mas não procurando pão e carne, procurando a presença. Porque tem hora que Deus vai ter que te apertar, tem hora que Deus vai ter que te mexer, para você lembrar que Ele existe. Mas fica tranquilo, Elias. Vai para Sarepta, vai para a terra de Sidom, porque lá, olha isso, eu já ordenei, de novo a provisão, eu já ordenei uma viúva para te sustentar. O que Elias pensou? Opa, viúva para me sustentar? O marido morreu, deixou casa, deixou dinheiro, deixou posse,
estourei, arrebentei. Elias põe a pele de camelo, amarra a cinta e diz: bora. Quando ele chega em Sarepta, ele vê uma veinha. E algumas traduções diz lenha, é erro de tradução. A palavra original é graveto mesmo. Pedacinhos de pau pequenininho. Porque quem pega a lenha quer fazer fogo grande. Ela não tinha esperança de nada grande. E quem não tem esperança de nada grande usa ferramenta pequena. Aí ela pega o gravetinho, está lá pegando o gravetinho. Elias chega e diz assim: bom, essa aí não é. Com certeza essa aí não é. Ô minha senhora, pois não? Conhece alguma viúva aqui? Mora aqui na região, viúva rica? A viúva que tem uma posse? Aí ela: meu senhor, viúva aqui só tem eu. Eu imagino Elias olhando para aquela viúva e dizendo assim: como é o negócio? Deus disse que ela ia me sustentar, mas ela está pior que eu. Eu pelo menos tinha água, eu pelo menos tinha pão e carne. Ela tem graveto e nada mais. Mas o que é que Deus tinha falado para ele? Eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Olha para cá. Sabe qual é o nosso defeito? A gente olha muito para o cenário, ao invés de olhar para a palavra. Sabe por que às vezes a gente não recebe o que tem que receber? Sabe por que às vezes a gente anda em círculo e não consegue chegar onde Deus quer que a gente chegue? Porque a gente gosta muito de olhar o cenário. E já foi dito aqui nessa noite: Deus não depende de cenário para cumprir promessa. Você já percebeu que é quando o médico diz assim, ó, não tem jeito, que Deus diz assim, ó, estou dando saúde? Você já percebeu que é naquele dia que você abre o armário e não tem arroz para colocar no fogão, que Deus fala para você assim, ó, estou eu abrindo as portas e trazendo prosperidade? Já percebeu isso? Por que Deus faz assim? Porque Ele não depende do cenário para fazer a palavra dele se cumprir na sua vida. Por quê? Porque cenário não muda palavra, mas palavra muda cenário. Você pode não estar no cenário favorável nessa noite, você pode não estar no cenário dos melhores nessa noite, mas a palavra de Deus sobre a tua vida, a partir de hoje, vai mudar esse cenário. A palavra de Deus sobre a tua vida vai transformar esse ambiente onde você está. Deus disse: eu já ordenei, ela vai te sustentar. Aí Elias disse: então tá bom, vamos ver o que pode sair daqui. Aí ela olha para ele e diz assim: ô senhora, já que você é a viúva que Deus falou que mandou, traz um pouco d'água para mim. Irmão, o céu está o quê? Fechado. O querite está como? Da onde essa mulher tirou água? O querite ficava da além do Jordão, e Sidom ficava às margens do Jordão. Aquela mulher estava pegando água do Jordão, que ia para o querite. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu sustento a viúva, para quando o profeta for para lá, ela já tem a provisão que eu mandei para o profeta. Para de pensar que a tua provisão vai vir de gente grande, porque tem muita gente que idolatra o presidente, menospreza a viúva. Só que Deus está dizendo, é quando o ribeiro secar e o corvo não vier, que Deus vai mandar a viúva para sustentar você. Ele vai dizer assim, me dá água. Ela, tá bom, água pega, só um minutinho que eu vou lá buscar. Aí diz assim, e um pedaço de pão? Aí ela diz, ô meu senhor, aí o senhor pegou pesado, viu? Não, aí o senhor tá... Pão? Como é que eu vou te dar pão, rapaz? A farinha da panela acabou. O azeite lá da botija, se tiver 2 colheres é muito.
pão não vai rolar. Aí ela lança uma previsão. Olha o que ela diz: eu vou fazer um bolo pequeno. Eu e o meu filho vamos comer. E depois nós vamos morrer. A previsão dela era: eu tenho coisa pequena, vou fazer coisa pequena, e a coisa pequena que eu vou fazer vai me matar. Mas eu já aceitei o meu destino. Eu já aceitei que esse é o trajeto da minha vida. Eu vou sofrer e morrer. Porque é isso mesmo e acabou. Sabe aquela pessoa que já aceitou que a vida dela que está na prova vai continuar na prova? Sabe aquela pessoa que não consegue enxergar Deus em absolutamente nada? Sabe aquela pessoa que está presa na depressão, presa na ansiedade, presa na crise, presa na prova, presa no problema e está dizendo: é isso e acabou, não tem jeito. Ela estava assim. Só que aquilo que saiu da boca dela não era provisão, era previsão. É o que ela achava que iria acontecer. Aí o profeta, na direção de Deus, vai dizer assim: entendi por que eu vim para cá. De fato a viúva vai me sustentar. Mas antes, Deus quer que eu me desperte naquilo que eu me acomodei no querite. Elias entendeu que Deus pega a gente da zona de conforto, coloca na zona de confronto, mas não é para nos matar, não é para acabar com o nosso ministério, não é para matar a nossa fé. Pelo contrário, é para pressionar, porque pressionando Ele vai tirar o nosso melhor de dentro de nós. Aí ele disse: entendi, ela vai me sustentar, mas primeiro eu tenho que falar, né? Já que eu tenho que falar, minha senhora, pode fazer do jeito que você falou. Faz o bolo para você e para o seu filho. Mas primeiro você vai trazer para quem? Para mim. É Deus dizendo assim, ó: o milagre vai acontecer. Eu vou mudar o cenário da sua história. Aquilo que você achou que ia ser morte vai ser transformado em outra coisa. Mas primeiro você vai precisar entender algo. O quê? Primeiro você dá, depois você recebe. E o que ela tinha? Um bolo pequeno. O profeta pediu tudo? Sim ou não? Ele pediu tudo? Ele disse: não, pode fazer o bolo pequeno, mas traz primeiro para mim um pedaço. Olha para cá. Deus não quer coisa grande de você, porque Ele sabe que tem coisa que você não dá conta de fazer. O problema é que você está tão preso na previsão, você está tão preso no cenário de escassez, que você não está conseguindo fazer o mínimo para Ele. Você não está conseguindo fazer aquilo que é pouco. Aí Ele está dizendo assim, ó: faz o bolo pequeno, mas traz primeiro para mim um pedaço. Aí Ele vai e fala: bom, agora chegou a minha vez, né? E olha aqui, assim diz o Senhor: não acaba a farinha da panela, não acaba o azeite da botija, enquanto Deus não mandar chuva sobre a terra. Aí Elias diz assim, ó: assim diz o... Deus tinha mandado ele dizer? Não. Mas ele entendeu: se Deus me mandou aqui para profetizar, ele se responsabiliza. Aí a Bíblia diz o seguinte: que a farinha da panela não acabou. O azeite da botija não secou, enquanto Deus não mandou chuva sobre a terra. Aquela viúva viveu da profecia mais de 3 anos. É Deus dizendo o seguinte: eu não sei qual é a previsão que você trouxe para esse culto, eu não sei qual foi a previsão que você trouxe para essa quarta-feira, mas a palavra de Deus para a tua vida é de provisão. A farinha não vai acabar
e o azeite não vai terminar. Sabe o que é isso? Deus está trocando a previsão pela provisão. Deus está trocando a palavra de morte pela palavra de vida. Deus está trocando aquilo que ia terminar em morte por uma vida de provisão. A partir de hoje, Deus está mudando a tua história. Saia daqui debaixo de posse dessa palavra. Deus está transformando aquilo que ia te matar e está dizendo: eu vou colocar uma provisão que vai fazer você viver. A depressão não vai te matar. A ansiedade não vai acabar com aquilo que Deus tem na tua vida. Essa prova não vai te minar a ponto de você desistir de viver. Não vai. Esse processo na tua vida hoje acaba, porque a provisão de Deus para você é: eu estou trazendo vida, eu estou trazendo prosperidade, eu estou trazendo fortalecimento, eu estou trazendo renovo. E só quem crê nessa palavra glorifique ao nome do Senhor.